Imagine por um momento que você está caminhando pelas terras desoladas da Argentina. O sol escaldante bate em seu rosto e, de repente, você tropeça em algo enterrado na areia. Ao escavar, você descobre não apenas um osso comum, mas fragmentos de uma criatura tão colossal que faria o próprio Tyrannosaurus Rex parecer pequeno. Este não é um conto de ficção científica. Esta é a história real de como um caçador de fósseis amador descobriu acidentalmente um dos segredos mais bem guardados do período Cretáceo. Um predador tão letal e misterioso que ainda hoje os paleontólogos discutem em terror sobre seu verdadeiro poder. Você está prestes a mergulhar nas profundezas de um mistério de 99 milhões de anos. Prepare-se para conhecer o Giganotosaurus, o gigante sombrio que governou a América do Sul com punhos de ferro e dentes como navalhas. Era 1993, quando Rubén Carolini, um simples mecânico e caçador de fósseis amador, decidiu explorar as Badlands da Patagônia Argentina. Ele não fazia ideia de que estava prestes a fazer uma descoberta que abalaria o mundo científico até seus alicerces. Enquanto vasculhava os terrenos áridos e rochosos, algo capturou sua atenção. Fragmentos ósseos emergindo das rochas como fantasmas do passado. O que Carolini encontrou naquele dia fatídico não era apenas mais um fóssil. Era parte de um crânio fragmentado e esqueleto pós-craniano de uma criatura que desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre os maiores predadores terrestres que já existiram. Quando os paleontólogos finalmente colocaram suas mãos naqueles fragmentos ósseos, a reação foi de puro choque e admiração. Eles estavam diante de um espécimen 70% completo de um indivíduo maduro, uma raridade absoluta no mundo dos fósseis de grandes terópodes. A criatura era tão impressionante que precisava de um nome à altura de sua magnificência. Assim nasceu o Giganotosaurus Carolini, o lagarto gigante do sul de Carolini. Quando falamos sobre o tamanho do Giganotosaurus, não estamos simplesmente discutindo números em um papel. Estamos falando sobre uma força da natureza tão devastadora que redefinia completamente o conceito de predador supremo. Imagine uma criatura que media impressionantes 13,2 metros da cabeça à cauda. Isso é mais longo que 2 ônibus escolares colocados um atrás do outro. Agora, feche os olhos e tente visualizar sua altura, 4 metros até os quadris. Essa não era apenas uma criatura grande, era uma montanha de músculo, osso e fúria ambulante. Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais assombrosamente fascinantes. Enquanto o Giganotosaurus superava o T-Rex em comprimento, pesquisas indicam que pesava entre 8 e 8,4 toneladas. Alguns cientistas especulam que indivíduos maiores poderiam ter excedido esses números facilmente. Mas o que torna este gigante ainda mais misterioso é que muitos paleontólogos concordam que os maiores indivíduos ainda não foram descobertos. Fragmentos de dentes encontrados posteriormente eram 8% maiores que os do espécimen original, sugerindo crânios de 1,95 metros de comprimento. Se essas estimativas estiverem corretas, estaríamos falando do maior crânio de terópode já conhecido. Imagine por um momento o terror que uma criatura dessas proporções causaria. Estamos falando de uma força primordial da natureza, uma máquina de matar evolutiva que dominava ecossistemas inteiros apenas com a sua presença. O que tornava o Giganotosaurus verdadeiramente aterrorizante não era apenas o seu tamanho colossal, mas sim o arsenal letal que carregava. Seu crânio, medindo aproximadamente 1,80 m de comprimento, era uma obra-prima da engenharia evolutiva mais leve e ágil que o do T-Rex, permitindo maior flexibilidade e precisão durante os ataques. Mas é quando olhamos para sua boca que o verdadeiro horror se revela. Mais de 70 dentes grandes comprimidos lateralmente e altamente serrilhados criavam uma guilhotina biológica capaz de fatiar através de carne e osso como se fossem manteiga. Esses dentes não eram desenhados para esmagar, como os do T-Rex. Eles eram bisturis naturais, criados para cortar, retalhar e causar hemorragias massivas. O pescoço robustamente construído dos Giganotosaurus adicionava uma dimensão ainda mais sinistra ao seu método de caça. Proporcionalmente grande para seu corpo, oferecia o suporte necessário para movimentos violentos de torção e solavancos durante combates sangrentos. Era um assassino cirúrgico, capaz de causar ferimentos precisos e fatais que levariam suas vítimas à morte por perda sanguínea.
O Giganotosaurus havia evoluído para ser o predador perfeito, uma combinação letal de tamanho, agilidade e precisão mortal. Durante décadas, uma pergunta assombrou os paleontólogos: como exatamente o Giganotosaurus caçava? Suas pernas longas e poderosas inicialmente levaram os cientistas a acreditar que ele era um velocista formidável, capaz de alcançar velocidades teóricas de até 50 km por hora. No entanto, pesquisas mais recentes lançaram uma sombra de dúvida sobre essa teoria. Alguns cientistas agora propõem que o Giganotosaurus era simplesmente grande demais para correr, funcionando mais como um caminhante veloz, que não participava de perseguições de alta velocidade. Esta revelação torna o predador ainda mais intrigante e misterioso. Se não podia correr, como exatamente dominava presas que poderiam facilmente fugir? A resposta pode estar em sua inteligência e estratégia de caça. Os juvenis, menores e mais ágeis, provavelmente mantinham a capacidade de correr, mas essa janela de oportunidade era limitada. Estudos revelaram que o Giganotosaurus possuía um metabolismo comparável ao de carnívoros mamíferos modernos, indicando crescimento extremamente rápido. Mas aqui está o aspecto mais perturbador. O Giganotosaurus não estava interessado em presas pequenas e ágeis. Seu foco eram os titãs, saurópodes gigantescos e outros herbívoros massivos que compartilhavam seu ambiente. Armado com tamanho descomunal e mandíbulas mortais, mesmo os maiores saurópodes poderiam ter razões para temer este predador sombrio. A estratégia de caça do Giganotosaurus permanece um dos maiores mistérios da paleontologia. Era um caçador solitário que usava emboscadas? Ou havia algo ainda mais sinistro por trás do seu sucesso como predador supremo? Se a ideia de um único Giganotosaurus já era suficientemente aterrorizante, prepare-se para algo que fará seus pesadelos parecerem contos de fadas. Evidências crescentes sugerem que esses gigantes podem ter caçado em grupos coordenados, uma possibilidade que multiplicaria exponencialmente seu poder destrutivo. A caça em matilha faria sentido evolutivo, considerando os saurópodes gigantescos que compartilhavam o ambiente do Giganotosaurus. Individualmente, mesmo um Giganotosaurus poderia encontrar dificuldades em derrubar um titanossauro adulto completamente crescido. Mas uma matilha coordenada? Isso tornaria até mesmo os maiores herbívoros vulneráveis a ataques estratégicos e mortais. Esta possibilidade redefine completamente nossa compreensão sobre a dinâmica predador-presa no Cretáceo. Não estamos mais falando de caçadores solitários, mas de esquadrões da morte pré-históricos operando com precisão militar, contrariando a imagem popular de dinossauros terópodes como brutos sem cérebro. O Giganotosaurus possuía algo que o tornava ainda mais perigoso: inteligência. Análises do crânio revelaram que ele possuía um maior cérebro proporcional entre os membros de sua família, superando até mesmo parentes próximos como o Carcharodontosaurus. Esta descoberta transformou completamente a narrativa sobre este predador. Não estamos falando apenas de uma máquina de matar movida por instinto. Estamos falando de um estrategista nato, capaz de planejar, adaptar-se e talvez até mesmo aprender com experiências passadas. Um predador inteligente de 8 toneladas é exponencialmente mais perigoso que um bruto de mesmo tamanho. Para truamente compreender o domínio absoluto do Giganotosaurus, precisamos mergulhar no mundo que ele governava, um ecossistema que mais parecia um cenário saído de nossos pesadelos mais selvagens. Há aproximadamente 99,6 a 97 milhões de anos, durante a era cenomaniana do Cretáceo Superior, a Argentina atual abrigava um reino onde gigantes caminhavam pela Terra. Mas o que torna este mundo ainda mais fascinante é que alguns paleontólogos especulam sobre a presença de um titanossauro não identificado, possivelmente relacionado ao Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros já descobertos. Imagine o Giganotosaurus enfrentando presas que poderiam pesar mais de 70 toneladas. Esses não eram apenas confrontos entre animais, eram batalhas titânicas que moldavam paisagens inteiras. O Giganotosaurus pertencia a uma das famílias de terópodes mais temidas que já existiram, os Carcharodontosauridae.
Este nome, que significa família dos lagartos com dentes de tubarão, já sugere o nível de ferocidade que caracterizava estes predadores. Como membro desta linhagem infame, o Giganotosaurus era mais intimamente relacionado ao Carcharodontosaurus africano. Talvez o aspecto mais perturbador e misterioso sobre o Giganotosaurus seja não como viveu, mas como morreu. Há aproximadamente 97 milhões de anos, este reino do terror chegou a um fim abrupto e inexplicável. O segundo maior predador terrestre de todos os tempos simplesmente desvaneceu das páginas do registro fóssil, deixando para trás apenas fragmentos ósseos e infinitas questões sem resposta. O que poderia ter derrubado uma criatura tão perfeitamente adaptada? O que levou ao colapso de um ecossistema que havia prosperado por milhões de anos? Mudanças climáticas catastróficas? Competição com outros predadores? Alterações na disponibilidade de presas? Ou, talvez, algo ainda mais sinistro e misterioso? Atualmente, não existe consenso científico sobre o que causou o desaparecimento do Giganotosaurus. Nenhuma pesquisa extensiva foi conduzida sobre este tópico específico, deixando um vazio assombrosamente frustrante em nossa compreensão. Este vácuo de conhecimento torna o mistério ainda mais profundo e inquietante. Se esta jornada pelo reino do Giganotosaurus despertou sua sede por mais mistérios paleontológicos, se você ficou tão fascinado quanto eu com os segredos sombrios dos predadores extintos, faça parte desta expedição contínua pelas profundezas do tempo. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Até a próxima!